Sabia de um lado que, para mim, é impressionante. A escoliose leve afeta meninos e meninas de forma quase igual, né? Sim, a proporção é bem parecida no início. Mas, quando as curvas ficam mais graves, tipo acima de 30 graus, a proporção dispara. Vira quase 7 meninas para cada menino. É uma diferença enorme. O que explica isso? Essa é uma das perguntas que a gente vai tentar entender hoje. Bem-vindos! Nossa análise de hoje é sobre a escoliose idiopática do adolescente, que é a forma mais comum de curvatura da coluna. E a ideia é mostrar como o tratamento foi, completamente revolucionado. Exato. Nosso objetivo é ir muito além dos mitos e daquela abordagem antiga e, vamos combinar, bem angustiante do observar e esperar. Com certeza. E para guiar essa nossa conversa, a gente está se baseando num material super completo. É uma produção do Projeto Escoliose Brasil. Ah, legal. Sim, uma iniciativa do Instituto de Escoliose Patrícia e Ítalo Mendes, dentro de um projeto maior chamado Uma Utopia pela Conscientização da Escoliose. E o bacana desse guia é que ele pega as diretrizes de 2016 da SOS-ORT, Que é a Sociedade Internacional de Tratamento da Escoliose, a maior autoridade no assunto, certo? a maior. E o guia traduz, 68 recomendações que são super técnicas numa linguagem que todo mundo consegue entender. E usar, principalmente. Ótimo, então a nossa missão aqui é desvendar o que a ciência mais atual diz sobre o tratamento conservador que funciona de verdade. Isso, para capacitar as famílias, né? Para que elas possam buscar os cuidados mais modernos. Perfeito. Ok, vamos começar. Para início de conversa, o que é exatamente a escoliose? Porque a imagem que vem na cabeça é só de uma coluna meio torta para o lado, mas pelo que eu li na nossa fonte, é bem mais complexo que isso. É muito mais complexo. Esse é o primeiro grande ponto. Não é só uma curva em duas dimensões, tipo um S, que a gente desenha no papel. Ah, não é? Não. É uma deformidade tridimensional. Pensa assim, além da curva para o lado que a gente vê no raio-x, as vértebras, elas giram. Elas torcem. Isso, elas torcem sobre o próprio eixo. E isso também mexe no perfil da coluna, sabe? Aquela curvatura natural que a gente tem quando olha de lado. E a palavra idiopática é chave. Significa que em 80% dos casos, a gente não sabe a causa. Nossa, 80%? Sim, não foi a mochila pesada, não foi sentar torto, simplesmente acontece. Entendi. Então, para poder lidar com isso, os especialistas devem ter classificações, imagino. Como é que eles organizam esse universo todo? Basicamente de duas formas principais. A primeira é pela idade em que a escoliose aparece. Certo. E o nosso foco aqui é a escoliose idiopática do adolescente, a EA. Ela surge ali entre os 10 e os 18 anos e representa uns 85 a 90% de todos os casos. E por que essa fase é tão importante? Porque ela dá as caras justamente no estirão do crescimento, na puberdade. E esse é o período de maior risco para a curva progredir, sabe? Para ela piorar e piorar rápido. Faz sentido. E a segunda forma de classificar deve ser pela gravidade da curva, o tamanho dela. Exato. É o famoso ângulo de Cobb. É aquela medida em graus que os médicos tiram do raio-x. O guia deixa isso bem claro, ele traduz os números. Curvas de 10 a 20 graus são leves. Ok. De 20 a 40 são moderadas. De 40 a 50, graves. E aí acima de 50 graus, muito graves. Cada faixa dessas pede uma abordagem diferente. Peraí, então, existem uns números mágicos nessa história. Pontos em que a estratégia de tratamento muda completamente. Exatamente. Isso é fascinante porque tira um pouco daquela coisa subjetiva do eu acho que... Totalmente. O guia aponta 2 limiares que são os grandes momentos de decisão, sabe? O primeiro é ali por volta dos 25 graus. Quando uma curva que está piorando chega nesse ponto, num adolescente que ainda tem muito para crescer, Acende o alerta. acende o alerta para o uso do colete. O segundo ponto é nos 50 graus. Historicamente, esse é o número em que a cirurgia começa a ser uma consideração bem forte. Ter esses números claros ajuda muito a família a entender a jornada. E imagino que isso se conecte diretamente com os fatores de risco, né? O risco de uma curva de 15 graus piorar não é o mesmo para todo mundo, certo? De jeito nenhum. É aí que a coisa fica bem interessante. O risco de progressão é muito maior para meninas, com curvas maiores e, o mais importante, antes de chegar na maturidade do esqueleto. E como se mede isso? Os médicos usam uma coisa chamada sinal de Risser.
Ele avalia um osso da bacia para estimar o quanto de crescimento ainda vem pela frente. Um Risser do 0 ou 1, por exemplo, significa que o esqueleto tem um potencial de crescimento imenso. Ah, então se um médico diz seu filho é Risser 0, não é uma nota baixa, é na verdade o maior alerta possível. Perfeita colocação. É isso. Significa que a corrida contra o tempo está só começando? Exato. Pensa numa menina de 12 anos com uma curva de 22 graus e Risser 0. O risco dela piorar é altíssimo, pode chegar a 70%. Nossa. Agora, pega um rapaz de 17 anos, mesma curva de 22 graus, mas um Risser 5, já com crescimento finalizado, o risco é quase zero. Por isso o diagnóstico cedo é tão vital. Ok, vamos criar um cenário. A Ana, 12 anos, acabou de ser diagnosticada. 23 graus de curva, Risser 0, a família entra em pânico. O que a medicina moderna pode fazer? Acabou aquela ideia de só ficar olhando a curva piorar a cada consulta? Felizmente sim, acabou. Essa abordagem passiva do esperar para ver foi substituída por um tratamento ativo. Ativo. Sim, conservador e ativo, baseado em 2 pilares: o colete, que a gente chama de órtese, e os exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose. A sigla é PSSE, e o objetivo, segundo as diretrizes, é evitar cirurgia em mais de 90% dos casos. 90%? Sim, quando o tratamento começa cedo e é feito do jeito certo. Vamos falar do colete, então. A imagem que muita gente tem é de uma coisa antiga, desconfortável, quase uma armadura. O que mudou? Mudou tudo. A tecnologia, o conceito. O colete é indicado para curvas que estão progredindo, geralmente entre 25 e 40 graus, em pacientes em crescimento, como a nossa Ana. Certo. E ele não é só um suporte passivo. Coletes modernos, como o tipo Chanel, que a fonte cita, são projetados em 3D. Eles aplicam forças corretivas em pontos específicos para ativamente empurrar a coluna para uma posição melhor. Então ele corrige, não só segura. Exato. Ele desfaz aquela rotação e a curva lateral. É um tratamento ativo. E como a família sabe se o colete está funcionando bem logo de cara? Tem algum teste, alguma medida? Sim, e essa é uma das informações mais valiosas do guia. A métrica é a correção intracolete. Como assim? Assim que o colete fica pronto, o paciente veste e faz um raio-x novo com ele. Um colete de alta qualidade, bem ajustado, tem que reduzir a curva em pelo menos 40% a 50% nessa primeira radiografia. Ah, que interessante. Se a curva da Ana era de 23 graus, dentro do colete, ela deveria estar ali por volta de 12 graus. Essa correção inicial é um baita indicador de sucesso a longo prazo. Isso é muito concreto, dá uma segurança. Mas e o grande medo que todo mundo tem do colete? A ideia de que ele atrofia os músculos, deixa as costas fracas. É um mito. Um mito persistente, mas um mito. A fonte, que se baseia na SOS-OERT, é categórica nisso. E qual é a resposta? Quando o uso do colete é combinado com o segundo pilar, os exercícios específicos, os PSSE, a atrofia muscular não acontece. Simples assim. Os músculos não ficam parados. Pelo contrário, eles são treinados para lutar contra a curva e manter o alinhamento que o colete dá. Um potencializa o outro. Ok, vamos para esse segundo pilar, então. Os PSSE. Fisioterapia, para mim, sempre foi algo mais geral. Fortalecer as costas, alongar. O que esses exercícios têm de tão específico? A diferença é total. Fisioterapia convencional com exercícios simétricos pode até piorar a escoliose. Sério? Sim, porque a escoliose é uma condição assimétrica. Os PSSE, que vêm de métodos como o alemão Schroth ou o italiano SIAS, são o oposto. Eles ensinam o paciente a fazer uma autocorreção 3D ativa. Autocorreção. Isso. O fisioterapeuta analisa a curva daquela pessoa e cria um programa de posturas, movimentos, até respirações para fortalecer a musculatura de forma assimétrica. O objetivo é lutar contra a direção da curva.
É quase como aprender uma nova linguagem corporal para controlar a própria coluna. E o que eu achei mais impressionante na fonte é que esses exercícios não são só um complemento para o colete. Em alguns casos, eles podem ser a primeira linha de tratamento, né? Exatamente. E essa é uma das maiores revoluções. Para as curvas leves entre 10 e 20 graus, as diretrizes da SOS-ORT recomendam os PSSE como o tratamento principal. Isso muda tudo. Muda tudo. Para uma criança com 15 graus, em vez do médico falar, não vamos fazer nada, volta em 6 meses, a recomendação moderna é, vamos começar agora com exercícios específicos para impedir que isso piore. É uma intervenção precoce, ativa. Faz todo sentido, mas me parece que tanto um colete 3D super específico quanto esses exercícios não são coisas que se encontram em qualquer esquina. A qualificação da equipe deve ser Tudo. é o ponto mais crítico de todo o processo. O sucesso depende inteiramente da expertise da equipe. As diretrizes da SOS-OA são, assim, incrivelmente rigorosas. Para ser considerado especialista, um médico precisa ter, no mínimo, 2 anos de treinamento supervisionado só na área. 2 anos. E mais 2 anos de prática contínua. E tem mais, né? Eu li sobre uma exigência de volume de pacientes. Sim, o especialista tem que manter um volume mínimo para se manter, digamos, afiado, atender uns 150 pacientes com escoliose e prescrever pelo menos 45 coletes por ano. Uau! Por que essa exigência de volume é tão importante? O que uma equipe menos experiente pode errar? Os erros podem ser muitos. Errar na indicação, prescrever um colete que não corrige o suficiente, indicar uma fisiogenérica. O volume garante que a equipe já viu de tudo, sabe? Reconhece os padrões, entende as nuances, sabe ajustar o tratamento na hora certa. A equipe ideal tem um médico, um ortesista certificado em coletes 3D e um fisioterapeuta com certificação internacional em PSSE. É um time de Fórmula 1. Ok, entendemos o tratamento. É intenso, específico. Mas e a vida da Ana fora do consultório? O que isso significa para o dia a dia? Ela pode continuar jogando vôlei na escola? Essa é a melhor parte. A resposta é um sonoro sim. As diretrizes encorajam a prática de esportes. Encorajam, não é permitem. Não, encorajam. Não tem restrição. Pelo contrário, a atividade física é fundamental para a saúde geral, para o bem-estar psicológico, para a autoestima do adolescente que já está lidando com um tratamento puxado. O guia é muito claro. Nenhum esporte causa ou piora a escoliose. E isso me leva a um outro mito clássico. Natação. Sempre ouvi que natação cura tudo de coluna. Não é o caso aqui. É um mito muito, muito comum. A fonte é clara. Natação é ótima para o condicionamento geral, maravilhosa, mas não é um tratamento corretivo para a escoliose. E por quê? Lembra que a escoliose é assimétrica. A natação é um esporte de movimentos, na maioria, simétricos. Ela não ensina aquela autocorreção 3D que os PSSE ensinam. Então é ótima como atividade, mas não substitui o tratamento específico. Outra dúvida. Escoliose dói. A Ana, do nosso exemplo, sentiria a dor? Geralmente não. A escoliose idiopática do adolescente, na maioria das vezes, é indolor. Curioso. É uma de suas características. Na verdade, se um adolescente com escoliose reclama de muita dor nas costas, isso vira um sinal de alerta para os médicos. Eles vão investigar outras causas, que podem ser mais sérias. A dor pode virar um problema sim, mas na vida adulta, especialmente se a curva passa dos 50 graus, porque aí acelera o desgaste da coluna. E só para a gente ter uma ideia do compromisso, como é a rotina de acompanhamento durante o tratamento? É um acompanhamento bem de perto. Durante a fase do colete, as consultas com a equipe podem ser mensais, trimestrais. Para ajustar o colete, monitorar o uso. E os exames? Os raios-x de controle para medir a curva são feitos a cada 6 meses, em média. E todo esse processo dura até o paciente atingir a maturidade do esqueleto, o tal Risser 4 ou 5. Aí o risco de piora praticamente zera. Ok. Depois dessa imersão toda, acho que dá para a gente resumir as mensagens principais. A primeira, para mim, é que a abordagem moderna da escoliose é ativa e precoce. A era de observar e esperar acabou. Sem dúvida, acabou.
Segundo, o tratamento conservador mais eficaz combina duas ferramentas super poderosas: coletes de alta correção, feitos em 3D, e exercícios específicos, os PSSE. Perfeito, uma dupla dinâmica. Terceiro, e talvez o ponto mais importante, o sucesso de tudo isso depende de achar uma equipe multidisciplinar super especializada, com um treinamento e com volume de prática. Não dá para ser amador. Esse é o ponto-chave. E quarto, a qualidade de vida é um objetivo central. Esportes são incentivados, o bem-estar do paciente é tão importante quanto os graus da curva. Exatamente. O que esse guia, baseado nas diretrizes SOS-ORT, nos mostra é um consenso mundial que transformou o tratamento. Ele oferece um caminho claro, com base em evidências, que, se for seguido direitinho por uma equipe experiente, pode estabilizar a grande maioria das curvas sem precisar de cirurgia. É uma mensagem poderosa. É uma mensagem de esperança e, acima de tudo, de ação. Para fechar, qual seria a reflexão final que você tira disso tudo? Algo que vá até além da escoliose. A reflexão que fica para mim é que essas diretrizes mostram que a eficácia do tratamento não depende só do o que se faz o colete, o exercício, mas fundamentalmente do quem faz. A equipe especializada, com experiência, com volume. Certo. E isso levanta uma questão importante sobre saúde de um modo geral, né? Quantas vezes os melhores resultados não são alcançados não por falta de ciência, mas pela dificuldade que os pacientes têm em encontrar e montar a equipe certa, especializada para aplicar esse conhecimento de forma eficaz.